Eu acho que grande parte de nós, né, aqui mesmo nesse ambiente, nós somos 4, 6, 8, 9, 10. Temos uma criancinha aqui, que é o filho do belo casal, o baterista e a Bia, que é a vocal, que é a Marina. Temos esse grupo, acho que desse grupo aqui, e talvez isso garanta a proporção do que eu vou afirmar, quase nós todos passamos pela experiência de família, né? De convívio gregário de família. Quase todos nós, né? É claro que há existências que nunca passaram por um convívio nuclear de família, pai, mãe, ou só mãe, irmão. Eu mesmo tratei de uma pessoa, eu sou psicólogo clínico, eu tratei de uma pessoa que foi abandonada no nascedouro, né? Foi colocada numa lixeira e ela nunca conheceu da onde veio, né? A sua origem. Ainda que ela mais à frente, esse é um negócio legal, né? Ainda que mais à frente ela vai fazer família na caminhada dela, casa, tem filhos, enfim. Mas ela não teve essa experiência, né? Da lixeira, ela foi diretamente para o hospital e dali foi acolhida numa casa para crianças abandonadas. Mas mesmo que a gente nunca tenha passado, se você, sei lá, nunca passou pela experiência nuclear de família, você tem uma família construída dentro de você, no seu ideário, no seu ideal, no seu desejo, na sua pretensão. E eu vou falar sobre o início do ministério de Jesus. Pasme, o início do ministério de Jesus, miraculosamente, começa num casamento. E é sobre isso que eu vou falar. O início do ministério de Jesus. Mas antes disso, eu quero te indicar 2 livros, tá bom? 2 livros. O primeiro é esse aqui, dá para ver? Bacana? Tá? Eu tive esse livro nas mãos alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, do Tim Keller, O Significado do Casamento. E até então, até naquela época, quando eu li, eu falei, cara, esse é o livro mais bacana que eu já li sobre casamento, dentre alguns livros que eu já li sobre família, casamento, coisa e tal. Mas, ultimamente, eu já tenho esse livro há mais de 2 anos, mas eu o li agora, tem não mais de 2 meses. Olha, me perdoe o Tim Keller, a genialidade do Tim Keller, aliás, as pessoas que quase idolatram o Tim Keller, o livro do Tim Keller sobre casamento diante do Gary Thomas, não sei se é assim que diz, Casamento Sagrado, faz o livro do Tim Keller parecer café com leite. Café com leite, pode crer. Então, esse livro aqui, eu quero recomendar para você agora, é o tal negócio, hein? Sabe aquela coisa que Jesus diz assim para o discípulo? Vem e segue-me. Só tem 2 respostas. Ou você segue, ou você não segue. Não tem esse papo de, não, a semana que vem, não, vem e segue-me. Ou você levanta e segue, você não, é tipo esse livro aí, Casamento Sagrado. E por isso eu quero comunicar a você que eu vou fazer um curso online a partir de agosto, aí eu vou soltar a data direitinho, que vai se chamar Casamento Escola do Amor. Assim, é um curso online aberto para todo mundo, membro da igreja, fora dele. Não sei quanto tempo vai durar, mas para isso você já precisa adquirir esse. Aliás, eu não estou com convênio com Gary Thomas, fique tranquilo, tá bom? Você adquire esse livro e aí vai ser importante para que você possa, se quiser se inscrever, nesse curso que eu vou dar ao longo de alguns meses, uma vez por mês, encontros mensais sobre casamento, a escola do amor. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre o casamento ser uma escola do amor. Projeta para mim, Lucas. Sobre o casamento, a escola do amor, eu vou basear em João 2, 1 a 12. Volta para mim. Eu não vou ler o texto, mas vou te contar a história. É Jesus, que ele vai num casamento, né, convidado, a mãe dele é convidada, os discípulos são convidados, ele é convidado, e ele vai a um casamento, e lá no casamento acontece uma coisa que eu acho que você e eu já vivemos essa experiência, né? A comida acabou, né, no casamento que você foi, e as coisas começam a ficarem raras, rarificarem, o garçom já não traz a comida, a bebida que você quer. Nesse casamento aconteceu uma experiência traumática, o vinho acabou. Acabou o vinho. No meio da festa, ao longo da festa, ainda distante de terminar a festa, acabou o vinho. E aí Jesus, a Maria, que eu acho que tinha uma afinidade com os donos da casa, a Bíblia não deixa claro isso, mas a postura de Maria me dá a sensação que ela estava no casamento de uma grande amiga dela, quem sabe até um parente, enfim, que ela chega para Jesus e fala, ó, o vinho acabou.
E aí Jesus dá um passa fora em Maria, cara. Jesus dá uma dura em Maria. Você vai ver já o texto. E dá uma palavra firme, forte, até eu diria como um filho feia para a mãe, né? Mais ou menos isso. Ele diz, olha, não se mete, me deixa em paz, sabe? Dá uma dura nela. E Maria, então, dá de ombro, sabe? Manja, mãe, não tô nem aí, não tô nem ligando. Dá de ombro e vai lá e continua a se meter e fala para os garçons, olha, para os caras, olha, tá vendo ali meu filho? O que ele mandar fazer, faz. E aí Jesus vai e transforma a água, manda encher a água numas paradas, nos vasos, já falo já disso, e aí transforma aquela água que ele mandou concentrar nos vasos em vinho. E aí o vinho é distribuído, e o mestre de cerimônia, né, do cerimonial, bebe aquele vinho, agora transformado, vindo da água, sem que ele soubesse de onde vier esse vinho. Ele fala, mas curioso, normalmente nas festas que eu dirijo, que eu gerencio, o melhor vinho é colocado logo no início. Eu acho que você faz isso, eu também, né? Faríamos também. Engraçado, o melhor vinho o cara deixou para o final, os noivos deixaram para o final. Quer dizer, o vinho que Jesus transformou era melhor do que o vinho que acabara. Vamos orar? Feche seus olhos. E agora eu vou explanar isso em 5 pontos, em 6 ambientes, perdoe-me, em 6 ambientes. Vamos orar por isso? Pai Santo, ninguém, absolutamente ninguém, nem nós próprios, sabemos quem nós somos. Porque por vezes os buracos que existem em nós, as sombras que existem em nós, são tão profundas que nós mesmos não somos capazes de nos saber, Senhor. Mas o Senhor conhece o mais profundo, o mais interior. O Senhor conhece todas as coisas e nada passa por descoberto, por coberto diante do Senhor. Como diz o teu servo, nosso irmão João, o Senhor é a luz. E no Senhor não há sombra, não há treva nenhuma possibilidade de sombra há no Senhor. Por isso te pedimos, com a tua luz, entra, invade, dissipa, clareia, harmoniza. Te rogamos, Senhor, te rogamos, com o coração aberto, em nome de Jesus. Amém. Beleza? Vamos então falar dessa experiência de João, de Jesus, perdoe-me, no casamento? Vamos? A primeira experiência que quero falar com você é que Deus gosta de flores. Deus também gosta de flores. Agora eu vou dissecar o texto que eu me referi, que está em João capítulo 2, versos de 1 a 12. No terceiro dia, houve casamento em Caná da Galileia. Então, estou te apresentando onde foi o casamento, tá certo? Você foi no casamento, o último casamento que você foi aonde? Foi na Barra? Foi no Rio? Fora do Rio? O casamento de Jesus foi em Caná de Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Por isso que eu acho que eram amigos ali da família, parentela, coisa e tal. Deus também gosta de flores. Vem comigo, Lucas. Eu assisti um programa chamado Provocações. Me amarrava nesse programa. Hoje é o Thales que dirige. Mas o Rubem Alves, ele foi entrevistado. O Rubem Alves já não está entre nós, ele foi entrevistado. Um pastor, educador, filósofo. E ele fez uma reflexão que me marcou profundamente. Ele disse assim, eu não sei por que as pessoas, quando querem fazer um sacrifício a Deus, elas sempre pensam em algo sofrido. Com todo respeito à sua fé, com todo respeito à forma como você expressa a sua fé, é importante eu ressalvar isso. Mas eu estou trazendo o Rubem Alves à cena. E ele continuou. Quando as pessoas pensam em fazer um sacrifício a Deus, elas pensam em subir uma escadaria de joelhos, ou elas pensam em ficar em oração a noite toda, ou elas pensam em ficar em jejum por dias, ou elas pensam em sacrificar-se e açoitar o seu corpo. E aí ele rematou, o velhinho Rubem Alves rematou dizendo o seguinte, por que as pessoas quando pensam em fazer um sacrifício a Deus, não oferecem flores? Cara, essa colocação me capturou. Quando acabou o programa, eu levantei e escrevi um artigo, um artiguinho, bobagem, um artiguinho, que foi um dos artiguinhos que eu mais me alegrei em ter escrito. E o tema é esse, Deus também gosta de flores.
E essa é uma coisa, o casamento é para celebrar. O casamento é lugar de flores. As melhores experiências da nossa vida, a gente vai viver na família. Aliás, todos somos casados. Ana, você é casada, Ana? Não, você é que pensa. Os filhos são casados com casamento, óbvio. Os pais são casados, né? Macho e fêmea. Mas os filhos são casados com casamento. Os filhos fazem parte do casamento. Quando entra filho no casamento, o casamento é uma semente que nasce e dá uma árvore. O nome dessa árvore é família. O casamento do macho e da fêmea é maior do que a família. Por isso que os filhos vão embora, e tem que ir embora mesmo, fazerem os seus casamentos. Mas o casamento é mantido porque ele é a semente basilar. Por isso, seu é o seu homem e sua é a sua mulher. Os filhos não são seus. Os filhos, diz a palavra, são do Senhor. Os filhos, para você entender melhor, são da vida. O seu filho não pede licença para ir embora. O seu filho não pede licença para sair do país. Seu filho não pede licença para casar com quem ele acredita que deva casar. Seu filho não pede licença para escolher a profissão que ele acredita que vai escolher. Por isso que o seu casamento deve ser a raiz, a semente, e a família é o que brota desse casamento. Logo, os filhos fazem parte diretamente desse casamento. E o casamento é lugar de flores. Cara, eu lembro, eu não sou mãe, né? Porque a mãe é mentidona, né? A mãe acha que ela gosta mais, sabe mais, o filho é mais dela. Bom, você não pode reagir, então que bom que eu estou aqui escondido atrás dessa câmera. Então fica com raiva você aí na ponta. Mas não é que elas, eu acho que elas têm mais poder mesmo, cara. Eu acho que elas têm mais até a dramaturgia diz que a mãe é mãe, né? Porque o dinossaurozinho vive gritando. Ele não fala não é o papai, né? Ele fala não é a mamãe, né? Pois é, mas é isso. Casamento é lugar de encontro, de alegria, de prazeramento. Eu sou capaz de lembrar o dia que meus filhos nasceram. Sou capaz de lembrar o prazeramento. Você lembra o tempo que você casou? A angústia, a ansiedade, o sabor e o dia do casamento. Aquela celebração, aquela alegria, a núpcia, os anos que se seguiram, o primeiro carro, a primeira casa, o primeiro beijo, o primeiro filho, o primeiro almoço orgulhosamente você deu para apresentar a sua casa nova aos seus parentes, aos seus amigos. Casamento é lugar de flores. Casamento é lugar de sensação gostosa. Casamento é lugar de celebração. Família é lugar de celebração. Mas não só. Uma armadilha que nos colocam é que casamento é lugar de alegria. É também, mas não só. Casamento é lugar de flores. Deus gosta de flores. Você deve gostar de flores. Você deve celebrar seu casamento. Você deve se alegrar com a sua família. Você deve celebrar com seus filhos. Você deve se esforçar em fazer esse ambiente um ambiente de muita alegria, de prazeramento, não tenha dúvida. Mas às vezes não é só isso. E é isso que eu quero explorar com você. Coloca lá, Lucas. Obrigado. Essa foto aí, Lucas. O Lucas é o cara que está operando aqui que você não vê, né? Mas sem ele nada acontece. Essa foto aí, Lucas, é amanhecer ou anoitecer? Como pode ser duas coisas, Lucas? Que a resposta dele pode ser duas coisas. Claro que não é duas coisas. Pode ser uma. Amanhã, amanhecer ou anoitecer. Ana, amanhecer ou anoitecer? Anoitecer. O Lucas acha que é amanhecer. Sávio? Amanhecer. Sávio já foi mais. Amanhecer. E você, Fred? O homem da gaita? Amanhecer. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Casamento é tempo de flores, porque Deus gosta de flores. Mas não só. Infelizmente, de vez em quando o vinho acaba. Aquela foto é do amanhecer. Aquela foto é do amanhecer. Mas, na verdade, depende. A Ana já achou que era anoitecer. Depende de como você vê. Aliás, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. O passado é para ser esquecido ou para ser lembrado?
O passado é para ser esquecido ou para ser lembrado? Depende. Depende do passado. Porque há passados que são para ser esquecidos. E há passados que são para ser lembrados. O problema é que a gente insiste em não deixar o passado passar. E a gente perde a perspectiva de um passado que foi muito legal. A gente fica tão tomado de ressentimentos pelo vinho que acaba, a gente fica tomado de tanto ódio pelo vinho que acaba, a gente fica tomado de tanta fúria pelo vinho que acaba, a gente fica tomado de tanto recalque pelo vinho que acaba, que a gente não percebe que esse passado, quando o vinho acabou, é para passar. Esse passado não é para ser lembrado. Esse passado é para ser esquecido. E mesmo que não se possa fisiologicamente, mentalmente esquecê-lo, faça um esforço, treine o seu espírito, porque há coisas que não devem retornar ao presente, quiçá serem levadas para o futuro, porque há passados no casamento que precisam deixar-se para trás. É preciso esquecer. O vinho acabou. Eu sei. Quantos anos você tem de casamento? 10, 15, 20, 30? Eu sei. Quantas vezes o vinho acabou, não é? Quantas vezes? Que amargurou as relações. Quantas vezes que o recalque e o ressentimento lotou seu coração. Quantas vezes a noite durou dias, semanas, quiçá meses. Mas eu te faço um convite. Esqueça esse passado. Porque o passado depende. Ele tem que ser esquecido. Deixa o passado passar. Agora, não se esqueça que desse casamento onde o vinho acabou, lembra que o casamento é lugar de flores? Deus também gosta delas? Lembre-se quantas flores seu casamento produziu. Lembre-se de quantas sensações gostosas vocês já tiveram. Lembre-se dos filhos que hoje talvez lhe magoem, mas o amor que ele lhe gerou continua aí, para ser degustado, lembrado, saboreado. Por que não esquecer do passado que tem que passar? E por que esquecer do passado que não tem que passar? Depende. Se o passado é para ser esquecido, depende do passado. Tem passados que eu não quero lembrá-los. Tem passados que eu quero jogar, não frescobol com eles, quero jogar beisebol, arremessá-los para muito longe de mim, de forma que essa bola nunca mais volte. Deus gosta de flores, mas o passado tem que passar. É amanhecer ou anoitecer? Depende. Alguém aqui achou que era anoitecer, ou tu acha que é amanhecer? O que mais que eu quero mostrar para você nessa experiência de Jesus no casamento de Caná? Respondeu Jesus. A mãe dele falou, acabou o vinho, lembra? A mãe dele falou com ele, olha, Jesus, meu filho, acabou o vinho. E Jesus respondeu, olha só o que Jesus respondeu. Eu já vi gente falando essa resposta dele. A turma quer passar a mão pela cabeça de Jesus, mas não dá para passar a mão não, ele foi grosso mesmo. Olha só, que temos nós em comum? Ele está falando com a mãe dele. Que temos nós em comum, mulher? Que papo é esse, mulher? Pô, a mãe dele. A minha hora ainda não chegou. Para mim ele está dizendo, traduzindo Marcos Amaral. Olha só, não se mete, não se mete. Você está forçando a barra, você está acelerando os processos, não se mete, eu estou ligado. Eu acho que se eu fosse autor de uma peça de teatro, eu diria assim, era o texto mais ou menos que eu colocaria na boca de Maria. Chegaria para os caras da festa e falaria assim, olha só, esse meu filho, ele é meio estranhão. Ele faz uns negócios que surpreende a gente. Quando todo mundo vira para a direita, a gente acha que ele vai virar para a direita, ele vira para a esquerda. Quando a gente corre, a gente acha que ele vai correr, ele para. Quando a turma está chorando, ele está rindo. Quando ele está rindo, a turma está chorando e vice-versa. Ele é meio curioso. Ele é meio curioso. A gente está vivendo um tempo da diversidade, não é? Existe o tema da diversidade. O corte de gênero é um dos temas principais da diversidade. Trans, homossexual, travesti, gay, casal de gays, enfim. Preto, branco, mulher,
nordestino na nossa cultura, asiático que também é bem discriminado, bastante discriminado, o japonês vira japa, né? O preto vira, sabe Deus quantos apelidos e falas. A gente gosta desse tema da diversidade. Coloca o texto lá, Lucas. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A diversidade começa em casa. Volta comigo, Lucas. A diversidade começa em casa. Você sabe que uma das coisas que mais me trazia alegria, um dos meus filhos está aqui, é o cara da viola, é o meu filho mais novo, é o Jonatas. Uma das coisas que mais me trazia alegria, eu acho que eu nunca disse isso em público e também para eles, uma das coisas que mais trazia alegria quando eles eram crianças, 10, 11 anos, por ali, né? Quando eles já começam meio que na fase de nada a ver, né? Nada a ver, eles têm razão de tudo e o pai não tem razão de nada. Mas uma das coisas que mais me trazia alegria, que eu abrigava dentro de mim, era quando eles discordavam de mim, quando eles me confrontavam. Os filhos são sempre muito diferentes, né? Sempre muito diferentes. Mas quando eles me confrontavam, era uma das coisas que mais me trazia alegria. Eu ficava silenciado dentro de mim, naturalmente, dava uma de macho, né? Pá, tem que ser, coisa e tal. Esse negócio de pai e de mãe. Mas por dentro eu falava, cara, que coisa boa isso. Eles estão encontrando a singularidade deles. Eles estão encontrando as características deles. Eles estão gerando a independência deles. Eles estão tornando-se indivíduos. A diversidade começa em casa. Uma das coisas mais feias que eu vejo na cultura religiosa cristã é pai e mãe achar que filho é de segundo grau, de segundo nível, porque não estão professando mais a fé a eles ensinada. A diversidade é uma experiência linda que deve começar em casa. Os seus filhos não estão repetindo mais a experiência religiosa sobre a qual eles foram criados? Não estão, não é? Os seus filhos estão namorando pessoas diferentes daquilo que você imaginava? Estão caminhando por caminhos muito fora da ética e da visão moral que você ensinou e acredita? É isso mesmo, é? Casamento é lugar de diversidade. Esse lugar aí, essa família aí, ela é feita de pessoas singulares. Uns vão caminhar próximo ao que você imaginou, outros muito distantes. Só que tem que casamento é lugar de provar o amor, porque esta é uma escola do amor. Amar os iguais, Jesus disse, até aqueles que são malucos, absurdos, fazem isso. Até aqueles que têm comportamentos éticos, morais totalmente distorcidos fazem isso. Mas Jesus nos ensinou a amar uns aos outros na diferença. Aliás, eu temo dizer, mas vou dizer da mesma forma, que se seu marido é um cara bacana, se sua mulher é uma mulher maravilhosa, se seus filhos são aqueles que só fazem golaço, se os seus pais são aqueles maravilhosos pais, nossa, maravilhosos, eu vou dizer para você que você não precisa nem amar, é só você ser mais ou menos inteligente. Porque se eles são essas pessoas maravilhosas, é só você ser um pouco inteligente para ficar do lado deles, preservá-los, enfim. Porque o amor só se justifica a pessoas não amáveis. Quando as pessoas não são amáveis, é que o amor aparece como exercício de misericórdia, de acolhimento, de compreensão, de aceitação. Isto é o amor. Ao invés de entrar no Facebook, não que eu recrimine isso, mas ao invés de entrar no Facebook e você colocar frases de efeito, de apoiamento à diversidade, comece a diversidade em casa. Esses filhos de Maria são muito estranhos, especialmente o mais diferente deles é Jesus. Mas há uma relação de amor entre ela e seu filho, muito claramente ao longo da caminhada. Jesus é alguém que os surpreende, desde os 12 anos, aliás, os surpreende. Mas esse lugar é um lugar de diversidade. O casamento é um lugar de diferentes viverem, respeitando-se, amando-se, acolhendo-se uns aos outros. O casamento é lugar de diversidade, a família é lugar de diversidade. A outra coisa que quero aprender com a ida de Jesus às bodas de Caná,
Sua mãe disse aos serviçais, depois que ele deu passa fora nela, né? Palavras minhas, tá? Depois que ele deu passa fora nela, eu acho que ela balançou o ombrinho e falou, não estou nem ligando. Ela foi lá pro cara, né, pro cabeção lá da cozinha, o chefe o maître, e falou, olha só, façam tudo o que ele lhes mandar. Aquilo lá é um bambuzal, tá bom? Façam tudo o que ele lhes mandar. Vem comigo, Lucas. Ela deu de ombro e falou, olha só, acabei de receber um chega para lá do meu filho, mas é o seguinte, presta atenção, o que ele mandar vocês façam. Quando eu estudei na PUC, né, desenvolvi lá uns estudos na terça-feira nós tínhamos aula terça e quinta, na terça-feira nós tínhamos aula numa sala específica que dava de lado para uma florestinha. A PUC do Rio de Janeiro tem uma florestinha muito legal e tem os bambuzais. Quando era inverno, especialmente quando estava chovendo, eu chegava sempre mais cedo, porque eu queria sentar na cadeira mais colada na janela, porque com um pedaço com um olho eu acompanhava a aula e com outro olho eu ficava vendo aquela dança, aquele balé das árvores. Eu achava aquilo um must, achava aquilo fantástico, o balé das árvores, ao som do vento, a chuva caindo, mas especialmente os bambuzais é o que mais me atraíam. Eles dançavam, 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 iam, aquela flexibilidade maravilhosa. Eu duvido que você tenha visto depois de um vendaval, não é muito comum na nossa geografia, né, nos nossos fenômenos naturais aqui no Rio de Janeiro, mas mesmo fora dele, eu duvido que você tenha visto um bambuzal ser açoitado por vendavais. Pode ser que você tenha visto, mas maciça maioria de nós nunca viu. Porque os bambuzais, eles são resilientes. Eles são resilientes. Eles envergam, mas não quebram. Eles têm uma flexibilidade absurda. Resiliência é a capacidade de você suportar pressão sem perder a essência. Maria vira para os caras e fala assim, olha só, faz o que ele mandar. Faz o que ele mandar. O casamento é lugar de resiliência. É lugar de você aguardar quando o vinho acaba. Quando a adversidade lhe perturba de tal forma, porque este filho, este esposo, essa esposa é tão diferente dos seus sonhos. Essa família precisa de resiliência. E eu vejo na fala de Maria duas coisas. Quando ela fala assim, olha só, faça o que ele mandar. A primeira coisa, para que este casamento seja resiliente, para que esta família seja resiliente, é preciso ela trabalhar com tempo. Tenha paciência. Há coisas que não se resolvem rápido. Há coisas que só o tempo construirá e colaborará para a sua solução. A Madre Teresa d'Ávila, ela tem uma oração cantada por Jorge Camargo, e eu sugiro você procurar. Jorge Camargo, Teresa d'Ávila, é uma canção linda. A oração de Teresa d'Ávila é assim: nada te espantes, nada te turbes, pois tudo passa. A paciência a tudo alcança. Nada te espantes. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus é o bastante. Para mim, a Madre Teresa d'Ávila está falando de tempo. Há momentos no casamento que é preciso ser resiliente. Maria fala para eles, façam o que ele mandar. Não sei que hora que ele vai falar, não sei o que ele vai falar, mas aguardem ele falar e o que ele falar, vocês façam. Ei, casamento é lugar de resiliência. Aguarde um pouco mais, espere um pouco mais. Eu aconselho gente há muitos anos mesmo.
E é muito engraçado, porque quando o casal vem aflito, né, seja a mãe em relação ao filho, seja o marido em relação à esposa, seja a esposa, que é mais comum, em relação ao casamento, ao marido, enfim, eles vêm, e é uma situação muito difícil, eu quero confessar a você, porque eles vêm com a crença que eu posso ajudá-los, eles vêm com a crença que eu tenho um norte para eles vêm com a crença que eu sou meio que Aladim, saca? Que eu tenho uma lâmpada assim e vou ter a solução, a conduta, a orientação. E é muito angustiante para mim, porque eu não posso tirar a esperança deles, mas ao mesmo tempo não posso esquecer que eu não sei o que fazer. Eu estou tão angustiado e tão caminhante neste caminho inseguro quanto eles. Mas duas coisas eu me agarro, ainda que esteja tão perdido quanto eles. E aí, pastor, o que eu faço? Mal sabem eles que eu estou tão perdido quanto eles. Mas duas coisas eu me agarro. Como um náufrago que eu nunca fui ao mar, se agarra a uma madeira que flutua, que não afunda. A primeira coisa, o tempo. Eu insisto para que eles aguardem. Para que eles, a despeito do sofrimento, a despeito da decepção, a despeito da dor, a despeito da desesperança, aguardem o tempo. Façam aquilo que ele disser. Não sei que hora que ele vai fazer, mas quando ele vier e falar, façam o que ele disser. O tempo. Aguarde um pouco mais. Porque o tempo é uma das ferramentas divinas para a cura. E a segunda coisa que eu me agarro nas orientações de família é a submissão. Submissão para mim é obediência diária. Não existe uma pessoa submissa. A submissão é efeito da decisão de obedecer. E obedecer é uma decisão diária. Eu levanto e digo, vou obedecer, vou aguardar o tempo. Segundo dia, você levanta, vou obedecer, vou aguardar o tempo. O somatório de tempo mais obediência diária se chama, para mim, submissão. A segunda coisa é submissão. Seja humilde. As coisas não saem como a gente gosta. A vida não nos sorri no momento que a gente acha que mereça que ela sorria. Às vezes a vida vem e rouba nossos sonhos sem a nossa autorização, entra pela porta da frente, bagunça a nossa história, vai embora sorrindo. Seja humilde, porque afinal você precisa de resiliência, ensinar a você, a sua alma, aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa, aos seus amigos, aos seus parentes, resiliência, porque vale a pena esperar. É o que Maria fala, olha, faça o que ele mandar. Ainda uma outra coisa que eu quero ensinar a você. Me enrolei aqui, desculpa, Lucas. Essa aí. Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usados pelos judeus para as purificações. Por isso que eu botei purificação ali vermelho, tá ligado? Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Sempre é a hora de seguir em frente. Sempre será a hora de seguir em frente. Sempre. Você precisa saber de uma coisa curiosa. Nada que Jesus faz é de bobeira ou coincidência. Nada. Tudo que ele fala e faz tem o seu sentido. Tudo que ele fala e faz tem o seu sentido. Ele vê as talhas de purificação, dá uma olhada nelas, cada talha, diz o texto, cabia 120 litros. Ele fala, está vendo aquelas talhas de purificação? Pega aquelas talhas lá. Os caras olham para ele e falam, ué, não entendi, ele vai fazer ritual de purificação agora? Pega a talha de purificação. Aí os caras enchem de água. Aí os caras falam, pô, não entendi, pô. Maria falou para a gente não questionar o homem, que o filho dela, ele é meio curioso. Ele tem uma diversidade, ele tem um lugar diferente do nosso. Mas aí é demais, no meio da festa, o cara vai mandar a galera tirar a roupagem, tirar o sapato, lavar os pés, lavar as mãos, vai dizer que a turma está contaminada, todo mundo aqui, né, feliz, contente, vai dar essa pegada para os caras, enche aí as talhas com água. Tá bom. Maria deve dar uma piscada para eles, ó, faz o que ele mandar. Eles encheram a água.
Aí o texto não diz claramente, mas o texto diz que aquela água nas talhas de purificação viraram vinho. Eu preciso ajudar você a entender o que significa isso, porque para mim é o ponto alto dessa exposição de Jesus. O casamento precisa sim de tempos de purificação. Pecados devem ser perdoados. Pecados devem ser lembrados para que nunca mais sejam esquecidos, repetidos. Lembrados para serem purificados. O casamento precisa de relatos de conversas pesadas, importantes, para que o clareamento das falas possa chegar ao coração e para que a consciência dos erros seja tomada. O casamento precisa de talhas de purificação, sim, para que desculpas sejam ditas e perdões sejam exercitados e a compaixão finalmente reine. O casamento precisa, sim, de talhas de purificação para que ressentimentos que estão abrigados, estão retesados, estão acumulados, finalmente sejam desaguados nas águas da purificação para que finalmente a alegria retorne. Mas é curioso que Jesus pega as talhas de purificação e transforma ela em vinho. E para o judeu, vinho é continuidade, é celebração, é alegria, é esperança, é renovo, é vitória, é felicidade. Cuidado com as talhas de purificação. Cuidado. Por que ao invés de tanto ressentimento, de visitar as lembranças, de ficar retomando, eu te disse, aquilo que você fez, ou aquilo que você deixou de fazer, cuidado com essas lembranças que a talha de purificação significa e transforma elas em vinho. É preciso continuar. É preciso continuar. Vá em frente. Aqueles que caminhamos com Jesus não caminhamos em círculo, a gente caminha na reta. A gente caminha em linha reta porque o novo virá. A Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Acredite, a vida vai lhe sorrir. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O salmista está sempre com a visão de esperança. Amanhã será um novo dia, canta o poeta. É preciso continuar. Jesus, para mim, está dizendo, chega desse clima de purificação, chega desse clima de reflexão, chega desse clima de sofrimento, chega nesse clima de angústia, chega desse clima. Vocês já se lavaram, transforme isso em vinho, sigam em frente. Transforme estas coisas todas em vinho, esperança, haverá um novo dia, clame ao Senhor, celebre ao Senhor, se alegre, deixe o passado passar, encha o seu casamento, a sua família com a alegria do vinho, da esperança, da vitória, da superação, do futuro que nos abraçará e nos fará sorrir novamente. Por favor, transforme as talhas de purificação com vinho. Siga em frente. Coisa boa é ser perdoado, sabia? Coisa boa é ser perdoado. Coisa boa é ser perdoado. Coisa boa é ser perdoado. É ser olhado, sabendo que nunca mais você vai ver espelhado nos olhos daquele que te olha o seu passado. Mas ao olhar os olhos daquele que te olha, você vê espelhado na sua pupila um convite de bem-vindo, bem-vindo ao futuro. E para mim, Jesus termina essa belíssima experiência. Todos servem primeiro o melhor vinho, diz o cara, né, o maître, o cabeção lá da festa. Né? Levaram o vinho para ele, que era o cara, o cabeção, é o gerente da festa. Qual é o nome desse cara? É cerimonial, é isso? Maître, sei lá qual é o nome desse cara. Todos servem primeiro o vinho, ele exclamou. Primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, já estão, né, estão satisfeitos, aí você manda o vinho inferior, porque o cara vai ter a memória, né? Ele vai ter a memória do vinho melhor, não do vinho inferior. Mas é curioso, nesse casamento aqui o negócio aconteceu diferente. Você guardou o melhor vinho para agora.
Eu botei ali Shakespeare, que é uma frase, é um clichê, né? É uma frase: há mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar, do que a nossa filosofia, nosso pensamento, nossa razão possa imaginar. Eu acho que você poderia ter tido um casamento melhor, sim, eu concordo com você. Eu acho que os seus filhos poderiam ser mais harmonizados, eu também concordo. Eu acho que os reclamos que você abriga na alma, eles não são invencionice, você tem razão. Eu acho que a vida poderia ter lhe sorrido mais, ou pelo menos o número de caretas que a vida te deu e tem te dado poderiam diminuir. Eu acho que você poderia não ter tido a doença que teve. Ontem eu vi uma frase que me tocou profundamente. O cara, num filme, no cemitério, foi visitar a esposa que ele sepultou depois de 25 anos de casamento. Tinha uma senhorinha lá, num banco, em frente ao sepultamento do seu marido, que estava ao lado do sepultamento, da sepultura da esposa do tal cara. E a velhinha sentada, conversando com o seu marido, curioso, né? Morto. E ele fala assim, ele sempre lhe ouve? E ela falou assim, a velhinha, sempre. Ele com aquela cara tipo de incrédulo, com sátira no rosto, falou assim, e ele concorda com o que a senhora diz? Aí ela falou assim, ele sempre concordou comigo. Ele riu. E ela começou a falar, nós fomos grandes companheiros por 48 anos. E essa frase que me pegou, ele falou, primeiro para ela, ele falou assim, eu não tive tanto tempo. E foi embora. Eu não sei se você teve tanto tempo quanto você acha que deveria ter. Projeta lá, Lucas. Mas se você entende, esquece, porque não é Deus. Se você entende, esquece, porque não é Deus. Quem falou isso foi Santo Anselmo. Quem falou isso foi Santo Anselmo, século XII. Vem comigo, Lucas. A gente não sabe por onde Deus está levando a sua casa, a sua família, o seu casamento, seus filhos, seu marido, sua esposa. A gente não sabe. Aliás, o que a gente sabe? O que a gente sabe? Que tal a gente celebrar o hoje? Que tal? Que tal você começar a sacar que você não é nada como eu? Vem um bendito de um vírus, lá de não sei da onde, e bota o mundo de cabeça pro ar. O que eu e você sabemos? Que tal você começar a celebrar de verdade hoje? Porque se você quer entender a vida, esqueça, porque a vida é divina. E Deus não se pode entender nem controlar. Um passarinho, sim, você pode pegá-lo, aprisioná-lo numa gaiola, mas o Salmo diz que Deus não é um tolo passarinho que se deixa pegar. Se você quer entender, você não vai conseguir, porque Deus é divino. E tudo que dele procede igualmente é divino. A vida é divina. Por isso eu quero relembrá-lo. Deus gosta de flores. Celebre. O que tem hoje para comer aí? Ovo? Celebre. O que tem para comer? Um belo peixe? Celebre. Uma carne? Celebre. Celebre. Porque a sua família, o seu casamento é lugar de celebração, de alegria. Mas lembre-se, o vinho às vezes acaba, tá? Vem comigo, Lucas. Deixa comigo. O vinho às vezes acaba. Lembre-se disso. O passado é para lembrar ou para esquecer? Depende. Que tipo de passado você lembra? Porque talvez você precise exercitar seu espírito a começar a esquecer passados que não são para ser lembrados. E celebrar passados que são deliciosos. A família é lugar de diversidade. Por favor, aceite os diferentes. Como Maria aceitou um filho curioso, para não dizer estranho como Jesus. Aceite, as pessoas somos singulares.
Nenhum de nós é igual ao outro. Há um filho que vai para a direita, outro que vai para a esquerda, outro que fica parado. A vida é uma diversidade. Comece a amar a diversidade dentro da sua casa. Seja resiliente. Aceite que há coisas, há situações que só o tempo conseguirá responder. Só o tempo. Seja humilde e entenda que tempo e obediência somam submissão. Sempre é hora de seguir em frente. Sempre. Transforme estas talhas de água de purificação em vinho. Deixe o passado passar. Celebre. Vá em frente. Porque há muita vida te aguardando, te chamando. Vem, seja bem-vindo. E se você é daqueles que querem entender, boa sorte. Porque se é de Deus, esquece. Porque você nunca vai entender. Porque Deus é divino. Deus é pleno. Sabe em suas obras. O profeta vai dizer que os pensamentos dele estão para nós, assim como os céus estão para a terra. Os pensamentos de Deus são altos como os céus e os nossos baixos como a terra. Nunca entenderemos, portanto, desfrute hoje, agora, nesse momento, neste almoço de hoje. Celebre a sua casa, celebre a sua vida, celebre seu casamento, celebre a sua família, celebre seu marido, sua esposa, seus filhos, celebre hoje. Amanhã, sei lá, amanhã vai ser outro dia. Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, pelo casamento que temos, pela família que temos, pelos filhos que temos, pela sorte que temos, pela vida que temos. Obrigado, Senhor, porque Tu começou o Teu ministério exatamente nessa semente, o casamento. Obrigado, porque a Tua palavra nos inspira, nos motiva, nos abençoa. Em nome de Jesus somos gratos. Amém.